E muito boa noite para você que acompanha a TV Jornal da Cidade Online. Eu sou Liz Macedo e o contraponto de hoje recebe o deputado estadual Major Meca, eleito por São Paulo. Policial militar por 30 anos, ele enfrenta agora outra dura batalha na Assembleia Legislativa de São Paulo. Boa noite, deputado. Muito obrigada por falar conosco. Boa noite, Liz Macedo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Contraponto. Grande satisfação falar com todos vocês. Muito bem, então vamos começar, Major. O senhor comentou em suas redes que não existe bem que sempre dure e nem Dória que nunca acabe. Mas parece que ele tem planos de continuar no poder e até expandir, né? João Dória confirmou que é pré-candidato à presidência da República. Ele tem chance ou é só uma candidatura de apoio ao Lula? Ô Liz, o João Dória, ele é mal intencionado, né? Ele está gerindo o estado de São Paulo em benefício próprio e em prejuízo dos cidadãos do nosso estado. No entanto, ele é inteligente. Ele é maldoso, mas é inteligente. Ele sabe que ele não tem condições alguma de ganhar mais eleição nenhuma, nem para presidente, nem para governador, nem para síndico, para mais nada. Porque nem mesmo o PSDB, em sua grande parte, não acredita mais nele. Então, essa tentativa dele sair a presidente é para tentar sair, na análise dele, uma saída por cima, porque ele já tem consciência e sabe que não ganha mais eleição nenhuma, pois a máscara dele já caiu. Ele criou um personagem para entrar na política e todo mundo já sabe que ele não vale nada. Essa é a realidade e ele tem consciência disso. Então, nessa análise do senhor, então João Dória estaria vindo aí candidato à presidência só para não tentar, talvez, vir novamente governador à reeleição e não conseguir, Major? Ele sabe que não conseguiria ser reeleito ao governo de São Paulo porque as mentiras, Liz, que ele praticou durante a sua campanha, todas as suas falsas promessas, tanto a minha categoria dos policiais do estado de São Paulo, que foram inúmeras mentiras, né? Ele sustentou em rede de televisão, jornais, visitas que ele fazia em quartéis, delegacias, que a polícia de São Paulo seria a segunda polícia mais bem paga do Brasil. Falou que os nossos policiais teriam assistência jurídica gratuita, que os nossos policiais teriam fuzis nas radiopatrulhas, que ele pagaria licença-prêmio em pecúnia, que pagaria substituição de cargo aos cabos e sargentos. Poderia elencar aqui inúmeras mentiras dele. Principalmente combateria os pancadões no estado de São Paulo e logo em seguida criou o Favela Fest, prejudicando moradores de bem, né, das comunidades, punindo policiais que sempre estiveram ao lado desses cidadãos. Então, foram muitas mentiras durante a campanha, compromissos de governo que ele não cumpriu nenhum, aumentou impostos no estado de São Paulo durante uma pandemia, com uma Assembleia Legislativa comprada por ele, pelo PSDB, que um ato que vem há mais de 30 anos, um aparelhamento descomunal no estado de São Paulo. Então, todos já sabem quem é João Agripino Dória. É uma pessoa que está utilizando da cadeira de governador para fazer negócios, né, envolvendo as suas empresas na lide, com empresas da China. Nós, inclusive, apresentamos uma representação na Procuradoria-Geral da República, juntamente com a deputada Valéria Bolsonaro, o Gil Diniz, Douglas Garcia, Frederico Dávila, Castelo Branco, a respeito da necessidade de uma investigação de todas essas negociações no estado de São Paulo. Então, o senhor João Agripino Dória não tem condições alguma de se eleger a mais nada. Em São Paulo, principalmente. Todo lugar que ele vai, nós vemos que ele é vaiado. Todo lugar que chega, ele é vaiado. Dando tchau para manequim na frente de loja,
né? Porque todo mundo vaiando, ele disfarça para fingir que está dando tchau para alguém. Pois é, tocou aí numa questão que eu vou até ir para ela. O Dória vaiado nas ruas, Lula ridicularizado nas redes. De onde vem o otimismo dos opositores da reeleição do presidente Bolsonaro, Major? Olha, é incompreensível nós buscarmos entender quem acredita que um bandido condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, teve essa condenação confirmada nos tribunais superiores, investigação feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Receita Federal, cumpriu pena, estava encarcerado até outro dia, está nas ruas e por uma movimentação, por uma ação que todos nós brasileiros não estamos acreditando até agora, né, na anulação de todos os atos condenatórios do Lula, né, desse ex-presidente condenado. Nós estamos falando de um bandido que foi condenado e que cumpriu pena. E que, estranhamente, sem que nenhum brasileiro consiga entender essas manobras, vai disputar a eleição ano que vem. E qual é o brasileiro em sã consciência? Um brasileiro que busca uma nação íntegra, onde as suas crianças, os seus jovens tenham acesso à educação, que as pessoas tenham acesso à saúde pública, né? Votaria numa pessoa dessa, até mesmo porque nós sabemos que ao longo da pandemia, o número de mortos no Brasil, no nosso estado de São Paulo, é resultado da ausência de políticas públicas da saúde dos últimos 30 anos. Ô, Liz, eu vou te citar uma pesquisa que eu fiz em meados de março de 2020, há mais de um ano atrás, logo no início da crise sanitária. Eu fiz contato através do Centro de Operações dos Bombeiros aqui do estado de São Paulo para saber, na primeira quinzena de março, naquele dia, era por volta de 16, 17 de março de 2020, para saber quantos leitos de UTI haviam disponíveis em hospitais importantes de referência na capital de São Paulo. Então eu pesquisei o Hospital de Taipas, na Zona Oeste, o Hospital do Mandaqui, na Zona Norte, o Hospital Tide Setúbal, na Zona Leste, o Hospital de Heliópolis, na Zona Sul, e a Santa Casa de Misericórdia, na capital de São Paulo. Naquela data, sabe quantos leitos de UTI haviam disponíveis nesses hospitais? Nenhum leito de UTI havia disponível. Sabe por quê? Porque nos meus 31 anos de serviços prestados ao povo de São Paulo na Polícia Militar, os corredores dos hospitais sempre foram superlotados. Os recursos dos nossos impostos pagos a esses tipos de presidentes, como o senhor Luiz Inácio Lula, condenado, esse recurso nunca chegou nos hospitais para atender a população. Esse recurso nunca chegou nas escolas, nas periferias. Porque nós sempre atendemos, inclusive fizemos partos dentro de viatura, porque nunca teve ambulância. No estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, nunca teve. Então, como você vai entender uma pessoa, né, depositar o seu voto num ladrão que sempre desviou dinheiro dos nossos impostos, de tudo quanto foi lado, nunca chegou, nunca teve recurso, nem para a saúde, nem para a educação, nem para a segurança pública, nem para saneamento básico, nem para a infraestrutura. Eu trabalhei nas periferias, eu convivi dentro das comunidades. Eu não falo porque eu li no jornal, li na revista, li em matérias. Eu falo porque eu fazia incursão e nós estendíamos as mãos para as pessoas pobres aqui no estado de São Paulo, abandonados pelo governo, tanto do PT como do PSDB, que na verdade aqui em São Paulo eles fazem uma dupla, PT e PSDB. Eles fingem que são oposição, mas não são. Eles andam juntos, de mão dadas, né?
E sugam o povo do estado de São Paulo, sugam os nossos recursos. É só você ver o abandono dos nossos jovens na periferia. Porque eles querem dizer que o pancadão é cultura, né? É cultura. Né? Jovem, adolescente de 12, 13 anos, fazendo uso de droga, de bebida alcoólica, marginal ostentando fuzil, armamento. Né? Não tem um centro educacional, né, junto a essas comunidades, não existe um trabalho de infraestrutura, de saneamento básico para que os cidadãos de bem daquela região possam ter dignidade de moradia. Totalmente abandonado. Aí como entender uma pessoa depositar a sua confiança no Lula em 2022? Eu não consigo compreender. Major Meca, muito bom seus comentários. Inclusive, quero aproveitar para agradecer o pessoal também que está participando através do chat, que está compartilhando essa live, acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. Tá muito bacana acompanhar aqui os comentários do pessoal dentro do seu comentário. E em cima disso, o senhor comentou também que é a única coisa que o réu etílico precisa definir é quando voltar para trás das grades. E se irá na frente ou atrás do camburão. O senhor acha que o discurso Lula na cadeia foi esvaziado e o povo já aceitou que ele será candidato, Major? Olha, que ele será candidato, nós já sabemos que ele será candidato, né? O STF já proporcionou totais condições para que ele seja candidato em 2022. E, infelizmente, nós sabemos também que o Lula tem habilidade, né, para enganar as pessoas pobres da periferia, que ele nunca fez nada. Nunca fez nada. Meu último comando foi no 4º BAEP, 67 favelas, né, que são comunidades, chamadas de comunidades. Vou falar para você, 67 áreas onde tem muita gente de bem. 95% das pessoas que estão abandonadas, né, nesses guetos são trabalhadores. Pessoas que sempre clamaram por uma oportunidade, né, de ter a sua casa própria, de ter uma escola digna onde o seu filho possa adquirir conhecimento, educação e se preparar para o mercado de trabalho e ter melhores condições que o seu pai, que não teve. E o PT nunca proporcionou isso para os pobres das periferias. Nunca. Nunca proporcionou. E nós vemos hoje os nossos jovens, até aqueles que têm acesso à universidade, se formam, pegam o diploma na mão e não conseguem um emprego. Quando consegue, é um emprego para ganhar R$1.500, R$2.000, né? Vai ser motorista de Uber. Pega um Uber em São Paulo. Você vai ver quem é que está dirigindo o Uber. É um dentista, é um engenheiro, é um cara que trabalha numa empresa e mas na hora de folga vai fazer suas corridas para complementar a renda. Porque esse pessoal desconstruiu o nosso país, sugaram o nosso país, se enriqueceram ilicitamente com o dinheiro dos nossos impostos, quebraram as nossas empresas, quebraram a nossa economia. E agora, nesse momento, eles estão desesperados, porque eles estão vendo que o presidente Jair Bolsonaro está construindo uma economia sólida, né? O nosso país, mesmo durante uma crise sanitária, no primeiro trimestre agora de 2021, teve crescimento no seu produto interno bruto, no PIB, elevação, né, da Bolsa de Valor, e daí por diante. E eles estão desesperados com isso. E nós sabemos que essas candidaturas como a do Agripino e de outros aí, têm o intuito de esvaziar, buscar esvaziar, né, os votos do presidente Jair Bolsonaro para dar uma condição melhor para o Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, estão todos em conluio para tentar retomar o país novamente e continuar nesse vampirismo que é sugar as energias do nosso povo trabalhador, que sempre estiveram abandonados.
Pois é, Major, e aqui acompanhando os comentários, pessoal mandando abraço até para minha mãe. Gente, muito obrigada. Sexta-feira trabalhando com vocês é sempre ótimo. Bom, os ministros do STF permitem condenados e réus serem candidatos, como o senhor tem colocado aí. Ao mesmo tempo, vemos a tentativa de incriminar e caçar direitos políticos dos irmãos Weintraub. Como o senhor vê isso? Ô, Liz, também um abraço para sua mãe, viu? Que está acompanhando você numa sexta-noite trabalhando. Obrigada. E essa é a característica do nosso povo, que trabalha, se esforça e busca, né, ter um governo como o do presidente Jair Bolsonaro, que está buscando construir uma nação digna, né, onde nós possamos viver com segurança, com saúde e com educação. Agora nós sabemos, essas manobras para procurar incriminar, para procurar macular a imagem do Abraham Weintraub, que na minha análise foi um ótimo ministro da Educação, porque assumiu uma pasta, né, extremamente tomada e aparelhada pela esquerda, né, pela esquerda que acabou com a nossa educação em todo o país. Eu, como policial, eu, como comandante de companhia que tinha o programa de ronda escolar, nós víamos e acompanhávamos o desespero dos professores dentro das escolas. Professor apanhando dentro da sala de aula, sem condições alguma de ministrar aula. Porque o aluno que já vinha de uma família desconstruída pela esquerda, né, pegava uma criança, e isso acontece até hoje, porque, na verdade, ainda não houve tempo hábil para se trabalhar uma educação que realmente eduque e dê condições da criança crescer e ter conhecimento. A criança que entra dentro da sala de aula não respeita o professor, não acompanha a aula, o professor vai chamar a atenção, o aluno levanta e vai para cima do professor com agressões, socos, né, chutes, e daí por diante. Eu acompanhei isso, eu testemunhei, né, esse abandono da educação que foi construído pela esquerda em todo o Brasil. Né? E o Abraham Weintraub olhou isso de frente e procurou trazer soluções, procurou fechar a torneira da corrupção dentro da educação, recursos desviados na gestão de universidades federais e daí por diante. Então, tudo que eles podem fazer para macular a imagem, né, dos conservadores, eles o fazem. Nós estamos sofrendo isso de forma descomunal nas redes sociais. Eu, a semana passada, perdi mais de 1.500 seguidores no Twitter. Recebi punições no Facebook, permanecendo mais de uma semana sem poder postar. Por quê? Porque nós falamos a verdade, sem ofender ninguém, mas falando a verdade. Inclusive, muitos textos colocados com referência, referenciando a fonte da onde veio, né? E fazendo comentários respeitosos, mas indicando a verdade do que acontece no nosso país. E estamos sendo altamente censurados. Ou seja, a liberdade de expressão agora não vale mais. Até o governo do PT, governo PSDB, esse pessoal do Centrão, que na verdade sempre foram de esquerda, é Centrão assim, mas se tiver que descer do muro, desce sempre para o lado esquerdo. Né? Sempre foram canhotas. Sempre buscaram o desvio de recursos, o benefício próprio, o enriquecimento ilícito. E agora buscam nos podar, nos punir nas redes sociais, não dá liberdade de expressão para nós, e a mesma coisa estão fazendo com os irmãos Weintraub. Olha só, Major, o PSDB marcou aí as prévias, né, do partido para escolher pré-candidatos à presidência da República para 21 de novembro. Além de Dória, estão na disputa Eduardo Leite, o Tasso Gereissati e Arthur Virgílio Neto. O senhor denunciou uma fraude nas últimas prévias do PSDB. Quais fraudes seriam essas e se elas poderiam acontecer de novo dentro da sua perspectiva? Olha, Liz, essas denúncias eu recebi e acolhi no meu gabinete
de integrantes do PSDB, indignados com o que acompanharam durante as prévias para a disputa do governo do estado de São Paulo pelo João Agripino Doria. Eu levei essa denúncia ao Ministério Público do estado de São Paulo. O Ministério Público adotou providências para verificar se realmente havia fundamentação nessas denúncias. O Ministério Público do estado de São Paulo verificou que havia, sim, fundamento nas denúncias. Essas denúncias foram enviadas à Polícia Federal, e foi requisitado pelo Ministério Público do estado de São Paulo a instauração de inquérito para apuração da prática de crime nas eleições prévias para o governo do estado de São Paulo, disputado pelo João Doria. E a denúncia foi o seguinte, que nas eleições prévias para o governo do estado de São Paulo, os filiados do PSDB, a denúncia é que eles não compareceram ali nos colégios eleitorais para registrar o voto ao João Agripino Doria. A denúncia foi que os filiados tiveram suas assinaturas falsificadas, atribuindo voto ao senhor João Agripino Doria. Tanto que na denúncia falaram que todo mundo estranhou a alta porcentagem de voto no João Doria nas prévias eleitorais. E trouxeram essa questão das falsificações de assinaturas nos livros do diretor, que ficaram, inclusive, lá arquivados no Diretório Estadual do PSDB. E essa investigação está em andamento. E se existe essa suspeita, se existe essa investigação de fraude nas eleições prévias do PSDB para o governo do Estado, a gente há de se desconfiar de qualquer tipo de fraude dentro do PSDB em qualquer eleição que possa ter. Como diz, tudo que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo informações que nos chegaram segundo denúncias que nós levamos ao conhecimento do Ministério Público. E o Ministério Público, fazendo o levantamento dessas informações, encontrou fundamentação na denúncia e a Polícia Federal instaurou inquérito. Olha, se o senhor pudesse fazer um raio-x do governo Doria, quais as piores ações que poderia destacar? Em plena pandemia, o governador aumentou impostos, elevou o preço dos alimentos, da cesta básica, remédios, energia, sem falar no mau uso aí da polícia militar do Estado. Qual que o senhor destaca no meio de tanta coisa, inclusive outras que eu nem citei aqui? Olha, Liz, se nós fizermos, vamos dizer assim, uma análise cronológica das inúmeras medidas que o João Agripino Doria adotou ao longo do seu governo, nós temos como a mais grave, na minha análise, o desrespeito que ele teve com a vida das pessoas no estado de São Paulo. Foi um desrespeito descomunal. Não é à toa que hoje São Paulo lidera o ranking do número de mortos por coronavírus no Brasil e na América do Sul. Em São Paulo, nós já ultrapassamos 121 mil mortos no estado de São Paulo. E quando nós fazemos essa análise cronológica, nós vemos que lá no início da crise sanitária, no dia 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União estado de emergência em saúde pública em todo o território nacional. Isso no dia 3 de fevereiro. O Doria promoveu em São Paulo o maior carnaval de rua de todos os tempos. Mesmo sendo conhecedor da crise sanitária na China e na Europa, não buscou medida alguma para que se fizesse uma contenção dentro do nosso estado
de turistas vindo do exterior para cá. Não fez. Foi um descaso total. Um descaso total. Ele empenhou milhões de reais, né, em hospitais de campanha. Eu cito um exemplo. Hospital de campanha do Ibirapuera. Mais de 64 milhões num hospital que operou por 5 meses. Por 5 meses. E nós temos no estado de São Paulo, a exemplo do Complexo Hospitalar de Cotoxó, na zona oeste da capital de São Paulo, que está desde 2013 em construção e não foi entregue à população até agora. Não foi entregue, com as obras em andamento. E ele gastou milhões em hospitais de campanha por um lapso de tempo de 5, 6 meses. Ele, na lei orçamentária para 2021 agora, ele diminuiu em mais de 800 milhões os recursos para a saúde. Ele cortou mais de 42 milhões das Santas Casas de Misericórdia do estado de São Paulo. No dia 28 de dezembro de 2020, publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo um remanejamento de 100 milhões das pastas da Fazenda, da Saúde e da Educação. 100 milhões remanejados para publicidade. E isso nós temos, ação na justiça. Nós não podemos acreditar um ato de improbidade maior que esse, durante uma crise sanitária, onde o nosso estado está liderando o ranking de mortos, ele tirando dinheiro da saúde, ele promovendo, né, fechamentos de comércio, levando milhares de empresas à falência, milhares de pessoas que perderam os seus empregos no estado de São Paulo. Pessoas, famílias passando dificuldade. A iniciativa privada tendo que socorrer famílias com cestas básicas, fornecimento de marmitex. Aqui em São Paulo, nós estamos fornecendo marmitex para famílias que estão passando fome, por conta de medidas adotadas pelo governo do estado de São Paulo, pelo governador João Agripino Dória. Medidas adotadas única e exclusivamente por ele, que geraram milhares de mortes, milhares de famílias desempregadas e passando fome. Isso, Liz, que eu estou te fazendo uma radiografia rápida aqui no programa. Eu poderia te citar inúmeros outros atos que só de você fazer uma análise rápida, você vê que é desonestidade, é improbidade administrativa, é crime. Como que um homem desse não é submetido a impeachment na Assembleia Legislativa de São Paulo? Nós sabemos que só não vai a impeachment porque tem a Assembleia Legislativa aparelhada. Não existe Estado democrático de direito em São Paulo. Em São Paulo, um soberano manda em tudo, manda no executivo, manda no legislativo, manda em tudo aqui. E providência alguma é adotada. Mesmo com milhares de pessoas mortas durante uma pandemia, famílias passando fome, trabalhadores que perderam o seu emprego. Eu vou fazer uma análise rápida aqui, Liz, uma comparação. Esse complexo hospitalar de Cotoxó, que eu te falei, que desde 2013 está em construção até agora, foi empenhado 72 milhões na construção desse hospital. O João Dória, de 20 para 21, remanejou 195 milhões para publicidade. Olha só, o dinheiro que ele remanejou para publicidade dá para construir 3 hospitais desses que estão sendo construídos na Zona Oeste. Agora fala para mim se isso não é um crime contra a humanidade. É um crime contra a humanidade. Um homem desse tem que responder, sim, às barras da justiça por tudo que ele está fazendo no estado de São Paulo. Porque nós vimos e acompanhamos, viu? Que aqui em São Paulo,
O presidente Jair Bolsonaro não teve influência em nenhuma medida adotada pelo João Dória. Em nenhuma. Pelo contrário, se o presidente Jair Bolsonaro mandar usar máscara amanhã, o João Dória manda todo mundo parar de usar máscara. Só porque o presidente manda usar máscara. Porque se o presidente falar uma coisa, ele faz o contrário. Só de birra. Porque ele é um menino mimado. E usa São Paulo como um forte apache dele. Do menininho João Dória. Né? Não teve influência alguma do presidente em qualquer medida adotada em São Paulo pelo governador. Nenhuma. Tudo que foi feito em São Paulo foi medida de iniciativa única e exclusiva do João Dória. Então, os números de mortos em São Paulo, o número de desempregados, né? A crise que nós vivemos em São Paulo é de responsabilidade dele, sim. Olha, Major, e inclusive a Thelma aqui, produção, pedindo para fazer um cortezinho depois desse depoimento do Major a respeito, né, da situação de São Paulo, porque realmente o senhor toca num ponto interessantíssimo, né? São Paulo sozinho tem quase um quarto aí das mortes, né, de todo o Brasil com relação ao Covid-19. A gente para poder analisar que realmente, diante desse cenário, o presidente Bolsonaro não teve nenhum tipo, nem de autonomia, muito menos de interferência mínima com relação às ações no Estado aí. E aí eu quero fazer uma pergunta também do pessoal aqui no chat, que hoje eles estão bem ativos mesmo. A Jaqueline Gádio, ela coloca a seguinte pergunta: o Agrippino superfaturou respiradores igual fez o Witzel. Por que não foi chamado na CPI? E aí eu quero até trazer uma informação também aqui para o senhor, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Margarida Salomão, ex-deputada federal do PT, atual prefeita aqui da minha cidade, também do PT, continua no partido, uma petista de carteirinha, né, sumiu com quase 20 mil doses de vacina e também não foi convocada. Como é que fica essa situação desse pessoal que apronta e não tem que responder por essas atitudes na CPI? O seu Agrippino, juntamente com um grupo grande aí de governadores, entraram com ação no STF para que eles não fossem convocados na CPI, né, que de seriedade também não tem nada nessa CPI, é totalmente tendenciosa. Mas o senhor Agrippino já procurou a proteção da Suprema Corte em Brasília para que ele não fosse convocado a dar explicação do que ele fez com os recursos enviados para o estado de São Paulo, que foram mais de 135 bilhões. Ele não quer dar explicação do que foi feito. E houve, sim, em São Paulo, né? E tem suspeita e tem investigação de superfaturamento na compra de respiradores, superfaturamento na compra de máscaras, superfaturamento na compra de aventais, superfaturamento na compra de óculos, superfaturamento na compra de kits de saco de cadáveres, e daí por diante. Porque ele não quer dar explicação como nós pedimos explicação a ele de uma fiscalização que eu fiz na FURP em São Paulo. A FURP é a Fundação do Remédio Popular, aqui no estado de São Paulo. A FURP é uma fundação criada em 1974. Eu fiz uma visita à FURP, Liz, que é uma enorme e fantástica fábrica de remédios do governo do estado de São Paulo. Você acredita que durante a crise sanitária no estado de São Paulo, a fábrica de remédios permaneceu inativa? Né, com máquinas de aproximadamente 1 milhão de euro, o preço das máquinas para fabricar remédio, e elas estavam paradas durante a pandemia. Né? Nessa fiscalização que eu fiz à FURP, eu detectei 1,5 milhão de comprimidos anti-inflamatórios vencidos nas prateleiras de um armazém na FURP. Você imagina isso? 1,5 milhão de comprimidos anti-inflamatórios de clofenaco, vencidos, fabricados em janeiro de 2018 e venceram em janeiro de 2020. Esses remédios poderiam ter sido distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade. E não foi.
encontrei dentro desse armazém da FURP por volta de 57 mil kits de saco de cadáver armazenados que venceriam depois de 10 dias da minha fiscalização. E vocês sabem que kit de saco de cadáver ele é feito de material biodegradável, então ele tem data de validade. Então, sabe o que aconteceu com aquele material? Foi jogado fora. E o dinheiro do povo foi para o ralo. Então, essas explicações que seriam importantíssimas ao governador do estado de São Paulo fornecer a nós, deputados estaduais, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o pedido de CPI tem sabe quantas assinaturas, pessoal? 19. Nós precisamos de 32. E desde o ano passado que nós não conseguimos as 32 assinaturas para a instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Você que é do interior, cobre o seu deputado aí na cidade do interior. O pessoal que é do centrão aí, o pessoal que é da esquerda, por que não quer instalar uma CPI séria no Estado de São Paulo? Eu digo CPI séria. Não é esse circo que está acontecendo no Senado Federal, onde eu nunca vi uma pessoa ser ouvida numa comissão parlamentar de inquérito e ser humilhada, a pessoa ser ofendida. Eu, 31 anos na polícia, eu prendi o ladrão na rua, eu nunca vi o ladrão ser humilhado e ofendido dentro da delegacia quando estava sendo ouvido pelo crime que praticou. Eu nunca ouvi isso. Na justiça, durante um julgamento, eu nunca vi um ladrão ser humilhado e constrangido, até num julgamento, dentro do Tribunal de Justiça, eu nunca vi isso. E na CPI, se humilha as pessoas, se fazem insinuações tendenciosas, usando de palanque político, né? Isso não é sério. O senhor João Agripino Dória procurou se defender disso, porque sabe também que se for cobrado pelas suas ações no estado de São Paulo, ele não tem o que explicar. Não tem. Eita, nós! Ô, Liz, eu Bom, peço até desculpa, viu? Às vezes eu me prolongo, porque eu me não, empolgo. É tanta informação que a gente tenta passar o máximo possível. não, mas inclusive eu estava até aqui comentando nos bastidores com a produção a respeito das análises do senhor, porque elas estão bem completas e trazendo uma nova perspectiva de interpretação dos fatos, como essa situação do Dória querer ir para frente, né, tentar promover aí uma narrativa positiva desse péssimo governo que ele está fazendo no estado de São Paulo, no lugar de vir aí a uma reeleição, já que ele é tão bom, não vamos tentar vir aí a presidente, porque é uma situação que ele, né, pelo aí dos comentários do senhor e pelo que a gente está vendo do chat, a chance dele é zero. Então, para não falar que perdeu para si próprio, né, tenta vir a um cargo maior que sabe que não vai atingir, pelo menos nos livros de história, que não vão narrar sentimentos, mas os fatos, né, vão colocar aí como quem saiu do governo de São Paulo, tentou uma presidência e não conseguiu ganhar. Bom, mas esse é o João Dória, né, que vale lembrar que ele trancou tudo, foi flagrado em Miami e há pouco tempo foi visto tomando sol num hotel de luxo em Copacabana. E o tal do fique em casa parece que é só para o povo. Então, até onde vai a hipocrisia desse cidadão? E o senhor pode ficar bem tranquilo que eu estou amando estar aqui. Muito obrigado, Liz. A gente vê que não é a postura de um estadista, não é a postura de um líder. Você promover o fechamento, né, de todo o seu estado, já não bastasse ser um fechamento do comércio totalmente ausente de critérios técnicos, né, totalmente ausente de empatia, totalmente distante da realidade de tudo o que acontece no comércio do estado de São Paulo, nas periferias. Um governador promover esse fechamento e viajar para o exterior, para Miami, para passear, aproveitar a vida. Eu aprendi, como comandante, estar sempre ao lado do meu soldado, estar sempre ao lado das pessoas que eu defendo e que eu trabalho por elas, né? Num momento de crise, num momento em que o Estado está passando por uma situação extremamente difícil, não só o Estado, todo o país e todo o nosso planeta,
passando por uma situação difícil. Ele preocupado em fazer compra em Miami e o povo passando fome, o povo morrendo aqui. Isso não é postura de estadista. Nunca foi e nunca será um líder. Né? Caiu de paraquedas naquela cadeira, enganou o povo, né? E está promovendo uma gestão das piores que todos nós já acompanhamos no estado de São Paulo. Essa última, agora, tomando sol, né, num hotel de luxo em Copacabana, e São Paulo de cabeça para baixo, um integrante da sua polícia, o soldado Patrocínio, desaparecido, né, no estado de São Paulo, porque ele estava lá tomando sol, e o soldado Patrocínio desaparecido, porque tinha sido sequestrado pelo crime organizado, né? E o chefe das polícias deitado, né? Tomando um bronze. Isso não é postura de líder, não é postura de estadista. O senhor me permite fazer um comentário da mídia tradicional de sunguinha sem máscara. Pode prosseguir. Sim, e com inúmeras pessoas ali ao lado dele, que ele fala tanto, né, de aglomeração, né, do uso de máscara, né, quis multou o presidente Jair Bolsonaro e outros parlamentares, outras autoridades que estavam sem máscara. Ele estava da mesma forma num hotel de luxo lá no Rio de Janeiro, estava da mesma forma. Ou seja, não tem moral para nada. Ele fala uma coisa e faz outra, né? E mesmo assim o que faz não tem suporte técnico algum. Nem o Comitê de Contingência da Saúde que ele criou em São Paulo, nem esse comitê ele respeita. Porque durante as eleições, né, as eleições municipais, aí ele liberou tudo, né, para o PSDB sair fazendo campanha, né, ir para as periferias, enganar o povo, né, de toma ali distribuição de cesta básica durante a campanha eleitoral e daí por diante. Aí tá tudo liberado. Eleição no domingo, na segunda, bumba, fecha tudo. Isso é um desrespeito à nossa inteligência. Isso é um desrespeito ao povo de São Paulo. Esse senhor é inacreditável, esse ser aí e as suas ações. Eita, nós, mas olha, falando aí, né, tem muita gente falando que a China está comprando São Paulo. Outros dizem que o Dória está vendendo São Paulo aos chineses. O que o senhor pode comentar sobre essas afirmações? Existe dinheiro chinês por trás da candidatura de Dória à presidência? Olha, Liz, nós vimos que quando o Agripino foi eleito governador, a primeira medida que ele adotou, inclusive fez selfie, gravou no celular, no aeroporto de Cumbica, a viagem dele para a China. Foi a primeira ação que ele adotou quando foi governador. Nós estamos abrindo um escritório do governo do estado de São Paulo na China, com funcionários lá, que ninguém sabe qual é a rotina de agenda desses funcionários, o que eles fazem, né, e o que eles produzem de útil para o estado de São Paulo. Pelo menos durante a crise sanitária, não tivemos informações privilegiadas alguma no estado de São Paulo que pudesse subsidiar medidas técnicas para proteger a vida do nosso povo no estado de São Paulo. Não tivemos nenhuma. E qual a finalidade desse escritório do governo do estado de São Paulo lá na China? Nós só podemos acreditar, né, como eu acredito sim, que é para negócios pessoais, para o seu grupo de empresários da LIDE, né, usando a cadeira de governador para mediar negócios entre empresários chineses e paulistas, que foi o que ele sempre fez na vida dele. Qual é a empresa que o Agripino Dória tem?
De onde vem toda essa fortuna que ele juntou? Ele sempre foi mediador de negócio. Ele sempre foi corretor, trabalhou com corretagem. E está fazendo essa corretagem no governo do estado de São Paulo. Né? Usando de forma desonesta a cadeira de governador do estado de São Paulo. Que, na verdade, São Paulo hoje não tem governador. Não tem. Tem um cidadão que ocupa aquela cadeira para benefício próprio. Para benefício, para fazer negócio particular. Para o povo de São Paulo que não é. Porque São Paulo está com empresa com porta lacrada, que eles fizeram isso durante... Foram lá, soldaram porta de restaurante. Né? Em São Paulo faliu mais de 57 mil restaurantes, bares e restaurantes. O aumento do número de desempregados. Se não fosse o auxílio concedido pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro, o nosso povo estaria passando necessidade, mais do que já está se não fosse o auxílio emergencial do presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo. Né? Então, eu não tenho dúvida que o Agripino Dória está vendendo São Paulo para os chineses. O senhor faz aí, né, severas críticas a alguns ministros do STF que parecem defender os bandidos. Agora, mais recentemente, tem comentado sobre os institutos de defesa dos direitos humanos vinculados a facções criminosas. O senhor poderia explicar melhor essas ponderações, o que está acontecendo, que inclusive o senhor tem colocado isso no seu Instagram? Liz, são ponderações minhas como deputado, e não são somente minhas. São de todos os meus eleitores. Eu fui eleito pelo voto popular com 131.531 votos. E todas essas pessoas, e todos os demais paulistas, e todos os demais brasileiros buscam entender como que um traficante internacional como o André do Rap é solto, né? Entra num avião e sai do país e depois de 24 horas é suspenso o habeas corpus. Nós buscamos entender isso. Todo brasileiro busca entender. Será que não se faz uma análise dos antecedentes criminais e do risco desse indivíduo abandonar o país por conta das altas penas que tem por tráfico internacional, pelas inúmeras famílias que destruiu, vidas de jovens que foram jogadas na lama através do comércio de drogas, e sabe que o crime organizado tem dinheiro para o cara sair da cadeia, subir no avião e ir embora. Todos nós buscamos entender essas decisões, porque nós não entendemos. Eu com 31 anos de polícia, 31 anos de polícia, trabalhando efetivamente, eu tenho 33 anos de polícia, na verdade. 53 anos de idade. Eu não consigo entender uma decisão dessa. Nós não conseguimos entender como se anula todos os atos de condenação, né, de um criminoso como Lula, que foi investigado pela Polícia Federal, pela Receita Federal, pelo Ministério Público Federal, né, teve a condenação em primeira instância, e ficou anulação confirmada e aumentada em segunda instância, que aí já é um colegiado, e foi para a terceira instância, e foi confirmado, e de uma hora para outra se anula tudo. Todos os brasileiros buscam uma explicação para isso. Os brasileiros buscam uma explicação como que um ministro do STF instaura um inquérito. Que nem tem um inquérito lá no STF aí de fake news. Como que o ministro, ele que é o ofendido, ele mesmo instaura um inquérito, ele mesmo investiga, ele mesmo condena, o recurso é feito para ele mesmo. Nós não conseguimos entender, mas que justiça é essa? Que justiça? Tá tudo... O STF virou delegacia de polícia agora? O STF toca inquérito? Eles fazem investigação? Ninguém entende isso. Nós, brasileiros, não conseguimos entender. E você escuta grandes juristas
do nosso país que também não entendem. Falam, ó, o que está acontecendo? Está havendo uma outra interpretação da Constituição Federal e das leis do nosso país, porque são medidas inéditas que ninguém nunca viu, nem juiz, nem promotor, nem desembargador, nem procuradores de justiça. Ninguém nunca viu medidas como essa. Essas, né, que eu citei, exemplos. Então, ficamos todos nós brasileiros aguardando explicações sobre todos esses absurdos, porque está todo mundo sem entender nada. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, que é um poder constituído, e nós respeitamos, porque os poderes constituídos têm que ser respeitados, são indispensáveis para a manutenção do Estado democrático de direito, e nós temos muito respeito, mas nós não aceitamos as medidas adotadas por parte dos seus integrantes. Nós não concebemos esse tipo de medidas adotadas e não se tem explicação lógica para isso, né? Pelo menos explicações que estejam guardadas dentro da Constituição Federal. Pois é, deputado, e como o senhor tem visto essa CPI? Hoje, por exemplo, o senador Randolph disse que vai convocar os representantes do Facebook e Google para questionar alguns comentários do presidente Bolsonaro nas redes. Tem espaço para isso na democracia? Isso não é censura? Olha, Liz, eles deveriam perguntar por que no Facebook, por que nas redes sociais, quando ofendem o presidente da República, quando mostram imagens de pessoas jogando futebol com a cabeça do presidente, né? Quando fazem ataques, né, que infringem a lei ao presidente Jair Bolsonaro, por que não há o mesmo critério de punição nas redes sociais a essas pessoas, como há punições a nós conservadores? Nós que defendemos a honestidade, o respeito ao próximo, nós defendemos, sim, o respeito a todas as pessoas, o respeito ao branco, ao negro, ao índio, o respeito aos homossexuais, héteros, a todas as pessoas. Todos têm que ser respeitados, independente da sua religião, independente do seu nível cultural, independente de qualquer coisa, da sua opção sexual, independente do seu status, se é rico, se é pobre. Todas as pessoas têm que ser respeitadas, né? Então, o senador Randolph deveria interpelá-lo por que ele trata com diferença no Facebook, né, quem é de esquerda e quem é de direita, que defende esses valores que eu falei para você. Eu, em 31 anos de polícia, eu sempre estendi a mão e sempre socorri branco, negro, homossexual, travesti, que nós já pegamos, já deparamos caídos na rua, né? Muitas vezes doente, muitas vezes vítima de agressão, colocamos a nossa viatura com todo respeito, levamos ao hospital, né? Acompanhamos até o atendimento, né? E faz contato com o familiar para que aquela pessoa não fique ali sozinha num hospital. Sempre tratamos com respeito e dignidade. E não temos essa reciprocidade em termos de respeito e dignidade nas redes sociais. Não temos. Porque no Facebook, no Instagram, no Twitter, nós estamos sendo censurados. Não temos a nossa liberdade de expressão respeitada. Como a nossa conversa aqui. Eu não estou ofendendo ninguém, eu estou falando a verdade de tudo que eu constato. Não é o que eu leio e ouço falar. Não, é o que eu constato no estado de São Paulo, o estado que eu sempre trabalhei, o estado que eu sempre servi ao cidadão de bem.
né? Mas não é isso que nós constatamos na atual CPI. Eles vão lá para fazerem discursos tendenciosos com o objetivo de macular a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Eles não querem alcançar a verdade real dos fatos, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro, sim, enviou recursos, e muitos recursos, para todos os estados. Não só recursos, como equipamentos de proteção individual, respiradores e daí por diante. E o que foram feitos, né, de todos esses recursos, de todos esses equipamentos que faltaram nos hospitais, né? Para onde foram desviados? Nesse resultado, nessa verdade, eles não querem chegar. E, Major, diante de todas as denúncias e informações que o senhor traz, fazendo um trabalho mais aguerrido, um trabalho realmente fiscalizatório, vamos colocar assim, o senhor trabalhando aí realmente pelo povo de São Paulo, trazendo informações, cutucando na ferida daqueles que não querem ser cutucados nesse momento. Eu quero saber, o senhor já sofreu algum tipo de ameaça? Liz, já sofri ameaças por parte do crime organizado. Como deputado, a gente sofre pressões, né, dentro do cenário político. Eu já sofri, inclusive, por parte do senhor Agripino, né, agressões onde ele editou vídeos, né, para querer macular a minha imagem, mas teve uma resposta à altura, pois o povo de São Paulo me conhece. Ele pegou e publicou um vídeo querendo dizer para as pessoas que ele chamou minha atenção numa reunião lá na Assembleia Legislativa. Só que ele não postou a minha resposta a ele, né? Não postou a minha resposta. Ele quis mostrar para as pessoas, não, eu chamei a atenção do deputado Major Meca, né? Mas não postou a minha resposta a ele, né? A minha pergunta cobrando a ele o planejamento de reajuste salarial dos policiais no estado de São Paulo. A polícia onde tem um maior número de suicídio no Brasil. Policiais que apresentam os melhores indicadores criminais, faz de São Paulo o estado mais seguro e recebe o pior salário. Policiais que em 2020 aumentou em 40% o número de policiais mortos por criminosos e daí por diante. Então eu sofro pressões, né, por medidas aí, ataques do senhor Agripino e do grupo dele, mas isso não me assusta, porque eu fui forjado para defender o cidadão. O meu juramento é de sacrificar minha própria vida, se for preciso, para defender o cidadão de bem. E já troquei tiro com um ladrão empunhando fuzil, né? Não é do cenoura e bronze que eu vou ter medo, né? Não é para ele que eu vou abaixar a cabeça, né? Ele vai precisar de muito para fazer eu abaixar a cabeça para ele e não vai conseguir. Muito bom, estamos encaminhando aqui para o finalzinho da nossa live, uma transmissão maravilhosa, cheia de comentários muito bons aqui no chat. Vamos à nossa última pergunta. Além disso, a Justiça Federal determinou a retenção do passaporte do empresário Carlos Wizard. Ele foi convocado para depor na CPI por suposta participação em um gabinete paralelo, mas não compareceu. Temendo o esvaziamento da comissão, os senadores estão partindo para o tudo ou nada, deputado? Ô Liz, agora estão querendo intitular como gabinete paralelo, né? O presidente, ele buscar, né, assessoria, ele buscar ouvir pessoas técnicas, pessoas, né, que fazem colocações isentas da política, amparadas em critérios técnicos. Isso agora virou, gabinete paralelo. Você agir de forma democrática, como um verdadeiro estadista, buscando atender às necessidades, né, dos cidadãos de bem, do seu povo, ouvindo pessoas técnicas, ouvindo, né, várias fontes.
Isso é gabinete paralelo, né? Eles criam denominações para tentar macular as ações do presidente Jair Bolsonaro. Totalmente infundadas. Gabinete paralelo. Você ouvir as pessoas, você ouvir técnicos. Isso lá é gabinete paralelo. Todos nós fazemos isso. Nós buscamos assessoria quando nós precisamos tomar uma decisão. Inclusive, faz parte dos critérios de tomadas de decisão em momentos de crise. Você consultar várias fontes de informação para que você possa ter um suporte maior, para que você tome a decisão mais acertada e mais correta. Isso não é gabinete paralelo, né? Então, infelizmente, é o que nós assistimos aí nas medidas e nas ações diárias da CPI, que eu nem chamo mais de CPI circense, porque é até uma ofensa aos palhaços que são profissionais que nos trazem alegria, né? O circo é um ambiente onde as famílias vão, né, para buscar sorrir, para buscar esquecer os problemas e engrandecer a sua alma com um pouco mais de alegria, de sorriso, de graça, até ofender os profissionais do circo, comparar essa CPI chamar de CPI circense. Eu nem chamo mais porque eu até já me desculpei na rede social com os palhaços, que eles devem até se sentir ofendidos em relação a isso, porque são profissionais extremamente sérios e que trazem alegria para a nossa vida. O contrário dessa CPI, que só nos traz decepção. Creio que muitos brasileiros estão de acordo com o senhor nesse momento, Major. Inclusive, quero aproveitar para poder agradecer a participação do senhor, do pessoal que nos acompanhou aqui através do chat. Parece que, de fato, estão aí querendo não somente criminalizar a opinião, mas agora também criminalizar também ajuda voluntária, né, gratuita daqueles que querem, de fato, contribuir com o Brasil. Quero lembrar aí, nesse final de sexta-feira, para vocês que nos acompanharam até aqui, um versículo de Provérbios que fala: na multidão de conselhos, a sabedoria. Agradecer ao pessoal de São Paulo, Minas Gerais, pessoal de Juiz de Fora, minha cidade, que acompanhou aqui através do chat. Convidar vocês a seguir também aí o @meninas_à-direita, contribuir com o JCO, com o Pix que está aí na tela para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like nessa live. E, gente, um ótimo final de semana, Major Meca, um ótimo final de semana para o senhor. Fiquem com Deus. Sexta-feira, 22 horas, eu estou aqui de novo em mais um Contraponto, tá bom? Beijão. Tchau. Legal, Liz. Um abraço a você, a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus.